Um mês antes de começar a feira, a gente tinha um contrato fechado com o expositor. Assim como foi o ano passado, a gente tem uma condição de entregar para a cidade aí um projeto que vai trazer benefícios para o tripé de uma feira, né? Qual é a sua projeção? Essa projeção a gente chega a 1 bilhão. Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez no podcast 100% Agro. Como sempre, os nossos assuntos são muito interessantes e hoje nós temos um tema hiper interessante. É a FenaMinas, a Feira de Negócios e Tecnologia do Cerrado Mineiro, que vai acontecer em Patos de Minas entre 24 e 26 de julho. Eu sou Rodolfo de Souza, diretor de jornalismo do 100% Agro. Comigo para dividir a bancada do 100%, a Bruna Juber. Bruna, prazer estar com você mais uma vez aqui no 100%. Olá, Rodolfo. É um prazer estar aqui novamente com o 100% Agro. Dessa vez, com o nosso convidado Renato, do Sicoob Credipatos. Pois é, o Renato veio aqui, Bruna, para conversar com a gente sobre a FenaMinas. O Renato é o coordenador de performance corporativa do Sicoob Credipatos e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre esse evento que chama a atenção de toda a região, que é a FenaMinas. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative as notificações para ser avisado toda vez que nós tivermos conteúdo novo. E a gente sempre tem conteúdos interessantíssimos. Hoje nós vamos conversar sobre a FenaMinas, que é a Feira de Negócios e Tecnologia do Cerrado Mineiro. Eu vou me permitir aqui dar as boas-vindas para o Renato, né, Bruna? Claro. É um prazer te receber aqui, Renato. Vamos bater papo sobre esse evento que está chamando a atenção da região toda. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Bruna. Os telespectadores aí, muito obrigado pela presença. E acredito que a gente vai ter uma conversa proveitosa sobre isso que está surgindo aí na cidade como mais um evento que vai se consolidar aí com o tempo. Com certeza absoluta. Bom, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Renato, um pouquinho do que ele faz, mas ele tem um currículo invejável. Eu selecionei aqui alguns aspectos do currículo dele que me chamaram muita atenção. É um currículo vasto. Ele é administrador, é especialista em tecnologias e gestão em telecomunicações, gestão de pessoas e marketing. É mestre em gestão estratégica de organizações, é doutor em administração, professor, foi pró-reitor de planejamento e finanças do Unipam. Atualmente está na área de inteligência e planejamento estratégico do Sicoob Credipatos. E o Renato coordenou a primeira FenaMinas e está aí à frente do time que vai realizar com certeza e com muito sucesso a segunda FenaMinas. Acertei no seu currículo, Renato? Acredito que sim. Aí, né? A FenaMinas aí, ele é só um dos projetos que a gente está conduzindo lá no Credipatos, né? E eu tenho certeza que, assim como foi o ano passado, a gente tem uma condição de entregar para a cidade aí um projeto que vai trazer benefícios para o tripé de uma feira, né? Que é tanto para aqueles que estão fomentando financeiramente, são cooperativas de crédito, que traz todo o seu recurso para os seus cooperados, para a comunidade, né? Isso não vai para fora, né? Todo o dinheiro é investido para a comunidade. O outro ente desse tripé aí, ele está muito relacionado aos expositores, mesmo que querem fazer um negócio, desenvolvimento socioeconômico da cidade. E o terceiro é o produtor rural, né, que vai lá verificar novas tecnologias, vai verificar conhecimento, que a gente tem uma grade de palestra muito vasta e profunda lá na área deles, né, e pulverizada nas diversas ramificações do agronegócio. Então, acredito que tem tudo para dar certo essa segunda edição. Com certeza. Renato, eu falei a sua mini bio profissional, né? Mas antes, eu queria conversar um pouquinho sobre a pessoa do Renato, porque afinal de contas, né, gente, todos nós temos
uma história, né? Você não nasceu administrador. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Sei que você nasceu no Rio de Janeiro, né? Mas veio para Minas Gerais muito cedo. Dá para dizer que você já é 100% mineiro? 100% mineiro. Eu vim de uma família humilde, né? Que veio... O pai que eles chamam de baú de baixo, perto de Lagoa Formosa ali. Minha mãe de Presidente Olegário, e eles vieram muito cedo para Patos, né? Se apaixonaram. Meu pai foi para o Rio de Janeiro ganhar vida e voltou para buscar minha mãe. Olha que mulher louca, né? Ir para uma cidade gigantesca, alguém que vem da roça, né? Um homem vai e leva ela para lá, e a família toda deixou acontecer isso. Mas isso foi no passado, né? Uhum. E lá nascemos. Eu tenho um irmão, né? Nascemos no Rio. Mas a partir do momento em que a gente foi crescendo, meus pais viram por bem voltar, retornar para cá, porque na realidade lá era realmente muito violento. Eu não sei como é que está hoje lá, a gente vê notícias, né? Mas é sempre bom a gente tomar cuidado com os números que existem, tudo, para verificar se está do mesmo jeito que estava ou não. Então eles voltaram para Patos de Minas e criaram, né? Tinha 7 anos, 8 anos na época. Voltaram para cá e aqui eu me soltei. Então, eu não tenho nem sotaque, né, do Rio de Janeiro. Por esse jeito, né? Eu só nasci lá. Sou patês de coração, assim, quem vem para cá é Patureba, né? Mas eu não acredito que eu sou patense mesmo daqui, porque eu amo essa cidade. Tem muita oportunidade em diversas áreas, uma cidade bem estruturada, sabe? Acredito que ela veio só desenvolvendo de lá para cá. Então, esse sou eu. Que história boa, né, Bruno? Demais. E aí, Renato, como é que é a sua rotina aqui em Patos? E eu estou falando da sua rotina fora do trabalho, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante sobre o trabalho, mas no seu dia a dia, o que é que você costuma fazer? Bom, eu fico quase que o tempo integral, se você for contar em horas lá na cooperativa, Credipatos, é uma área que me adotou, né? Eu não vim da área financeira, apesar de ter trabalhado muito na área financeira no ensino superior, acabei ficando 23 anos na Unipam, esses 23 anos, quase 10 anos aí foi na Pró-Reitoria de Finanças, né? Então, assim, é uma área que eu gosto muito, mas uma coisa é você trabalhar com a finança de uma organização, outra você trabalhar no mercado financeiro. Então, eu agradeço muito o pessoal de lá por ter me recebido. Cooperativa é um desafio muito grande você estar conhecendo a área, porque assim como o ensino superior, a área financeira, o mercado financeiro, ele é muito regulado, né? Você tem uma legislação muito complexa. Então, eu acredito que estou ainda tirando aí, sabe? 1 ano e 8 meses que eu estou lá. 1 ano e 9 meses vai fazer agora. E você está no mercado financeiro e cooperativa, né? Que é bastante diferenciada. Tem uma característica bem diferenciada. Muito diferente. Os valores são diferentes, né? A legislação ela é específica. Essa parte de responsabilidade socioambiental e de governança é muito diferente do banco. Aquilo que vai para lá e os recursos que lá a gente obtém, eles são dos cooperados da comunidade. Estava falando mais para você aqui, né? Todo o superávit, que a gente chama de sobras, eles têm que ter retorno para os cooperados. E nós aqui de Patos, né, vemos muito isso, o trabalho da cooperativa sendo realizado aí nas praças, né, na recuperação lá revitalização do Mocambo, dos parques, estão por toda parte aí, né, conduzindo novos projetos. E um deles também é a Fenaminas, né, que veio com tudo aí para poder agregar a nossa cidade, né. Exatamente, Bruno, assim, a gente não podia ficar quietinho ali, sabe? Olha, a cooperativa está indo bem, hoje ela o valor de ativo que a gente tem hoje é a segunda da Credipatos, que é o central nosso primeiro, e a 20ª do país. Então tá tudo indo bem, sabe? Sim. Ó, a gente entrega para o cooperado
É lógico que a gente quer mais, né? Cada vez mais melhorar esses rendimentos, produtos, serviços financeiros oferecidos, mas a cooperativa quer mais do que isso. Ela tem que fazer por causa dos cooperativos. Né? E isso não só porque é no crédito. Pega, a região é muito forte em cooperativas, você tem CNMIL, que é a central de cooperativas, tem Papos. Né? Aliás, nós formamos uma rede de cooperativas que é a Eticol. Aqui são 15 cooperativas e na área de transporte, então é muito forte. E essas cooperativas, todas elas, inclusive Crédito Pagos, tentam entregar para a sociedade aqui benefícios. Né? E quando você citou um deles, o ano passado, foi eleição do Conselho de Administração, ninguém acertaram, eu ia fazer essa parceria com o privado. E aí, Bruna, hoje a gente ouve falar muito em ESG, né? Mas, Renato, as cooperativas já praticam isso desde a origem, né? Isso é uma coisa própria das cooperativas, né? Essa preocupação com esses 3 pilares, né? É engraçado, você citou isso aí. A gente está fazendo um curso de formação de liderança pela OSENG aí, e o primeiro módulo fala sobre as origens, né, do cooperativismo, e quando a gente vê a origem dela em Rockdale, né, Inglaterra e tudo mais, você vê que naquela época já tinha isso, já tinha essa preocupação, sabe, com a comunidade e tudo. E agora, assim, aquilo que está sendo exigência para as empresas aí, pela legislação forçando, né, as empresas a estarem atuando com isso, isso já vinha no DNA do cooperativismo. Desde a origem, verdade. Bom, você veio aqui tomar café com a gente, conversar sobre a FenaMinas. Então vamos falar sobre a feira? Bora! Renato, eu sei que a FenaMinas, ela foi concebida lá antes da pandemia, né? A ideia surgiu antes da pandemia. Se não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas a ideia partiu do senhor Edmilson Garcia, né, que é o presidente do Cicobi Credipatos, correto? Era para acontecer em 2020, a referência que vocês tinham era a AgriShow e era a AgroBrasília, né? Eu sei que vocês mantêm esses 2 eventos, a AgriShow internacional, a AgroBrasília é um evento fortíssimo. Vocês mantêm esses 2 eventos no radar como referências, né? Mas aí veio a pandemia, né? E a FenaMinas aconteceu a primeira edição só em 2023. E foi um sucesso, né? Sucesso muito grande. Engraçado você citar isso, Rodolfo, porque um dos parâmetros que eu tenho lá dentro da cooperativa de empreendedorismo é o presidente. Em 2019 já tinha esse projeto, eu não conhecia ele, e era um projeto um pouco menor, né, para fazer uma feira de negócio aqui em Patos, e como você citou, né, em 2019 tinha um projeto todo pronto, né, tanto o Edmilson conduziu isso com os diretores lá, o setor de marketing fez acontecer, né, esse projeto. E para iniciar em 2020, né, eu lembro direitinho, dia 18 de março, praticamente o Poder aqui em Patos mandou trancar as portas de tudo, né, naquela época. Eu ainda estava lá no Nipan, eu lembro da juíza lá mandando passar o cadeado em tudo lá. E quando eu entrei lá, foi em setembro de 2022, em fevereiro, o Edmilson me procurou lá e falou do projeto, né, e quis retomar ele. Né? E aí a gente até contratou uma pessoa que conduz a AgroBrasília, que foi a Lídia, e em nossas conversas lá isso tomou uma amplitude muito maior, sabe? A gente verificou que tem AgriShow em São Paulo, AgroBrasília, né, em Brasília, você tem a feira lá da cooperativa Comigo, lá em Rio Verde, são fortíssimos, tem lá em Salvador também, né, na Bahia, e a gente viu que essas feiras, elas surgem, essas maiores, elas surgem apenas uma em cada lugar, sabe? Então você pega em São Paulo, tem a AgriShow, você tem lá em Brasília, tem essa, e em Minas você não tem ainda, você está com um rascunho de FEMEC lá em Uberlândia para poder ter esse crescimento, né? Já ultrapassou a casa de bilhão aí de negócio, mas ainda não é referência em Minas. Então, a gente verificou que
como aqui é um polo do agronegócio em diversas áreas, né? Na área de suíno, algodão, milho, café, em várias áreas aqui a gente tem um poder, na área de laticínios, né? Todo mundo fala que a gente é a segunda bacia de leite do país, e quando você junta aí a produção que é informal, a gente é a primeira. A Emater tem esses números lá, contando isso. Então a gente é um polo no agronegócio e não tem uma feira de negócio aqui, sabe? Então juntou essa visão que se tinha do agronegócio aqui com essa oportunidade de não ter esse crescimento, sabe? De um surgimento de uma feira nessa área. Eu citei aqui, você comentou, né? AgriShow, AgroBrasília. Na nossa revista 100% Agro, na primeira edição, nós fizemos um recorte mais regional. Então a gente falou aqui, por exemplo, para citar a FenaMinas, nós citamos também a FenaCampo, de São Gotardo. Então, olhando aqui para esse entorno de Patos de Minas, nós citamos esses dois eventos, né? E eu acho que vocês conseguiram superar as próprias expectativas na FenaMinas 2023, na primeira edição, né? Sim, né? A gente até fez um estudo comparativo ao final da feira e eu verifiquei que a quantidade de expositores que eles tinham lá, que era 74, era extremamente parecida com a nossa, 71, que foi em 2023. Né? A geração de negócio que a gente teve foi quase de R$500 bilhão, sabe, para algo que, como a gente decidiu no finalzinho de fevereiro, início de março, e aí por diversas questões ela iniciou em abril essa condução aí, e o desenvolvimento do projeto da feira, eu achei que num tempo curtíssimo a gente ia entregar uma feira que ia trazer para os expositores a divulgação institucional. Essa era a visão que a gente tinha na época. Olha, vai fazer um pouco de negócios ali, mas nesse primeiro ano ela vai ser institucional. E não Pelo foi. contrário, vocês geraram muitos negócios, né? A gente fez no final da feira aí um apanhado geral com os expositores, chamou eles para conversar, fez uma avaliação e todos eles expuseram esse potencial de crescimento por causa da primeira edição. E foram, se eu tiver errado também, por favor, me corrija, parece que R$300 milhões em negócios vocês fecharam na primeira edição. Foi exatamente 392 milhões. Quase 400 Isso milhões. Todas as cooperativas, obviamente não só o Credipatos, né? Todas as 11 cooperativas que estavam lá auxiliando na parte de financiamento, né, no crédito e em produtos e serviços lá, seguro, consórcio, né, e tudo mais. Foi um resultado assim, inesperado para a gente. Quase 400 milhões. Bruna, quem ouve esse tipo de história, né? A gente contar que foi um sucesso, pensa, nossa, que maravilha, é fácil fazer. Mas eu acho que não, né, Renato? Não é tão fácil assim, não. Por exemplo, tem algum caso de bastidor? De perrengue chique. Alguma situação que de repente vocês olharam e falaram, poxa, não vai dar. Olha só, eu vou contar um caso aqui para vocês. Espero que fique entre nós. Acho que algumas pessoas a mais vão saber disso. Mas olha só, não tem que esconder, até o presidente falou isso na reunião, isso foi para a mídia, mas até um mês antes de começar a feira, a gente tinha um contrato fechado com o expositor. Um contrato. 200 a 300 mil reais para poder fazer, e é dinheiro do cooperado, né? Então tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente vai gastar ali. E a gente tinha um expositor só. Até que surgiu um grande amigo meu agora, eu não conhecia ele é da área de publicidade e propaganda, ele foi até meu concorrente no passado, eu não sabia, eu tinha uma agência de publicidade, e ele também teve, que é o Joel Campos, da Campo Online, ele está até expondo lá, ele é expositor, e ele nos ajudou assim, enormemente com essa penetração junto aos expositores, aos empresários, sabe? E a gente conseguiu virar isso aí em pouco menos de um mês, né? E no último final de semana, antes do início da feira, eu fui parar no hospital, Rodolfo.
de tanto estresse que eu tava com isso, Ansiedade. de ansiedade por acontecer, sabe? Eu ainda estava novo na cooperativa, então tinha toda essa... Era o projeto. tinha essa questão de desafio mesmo, sabe? De mostrar o nome lá e para poder estar acontecendo também aquilo que se propôs a fazer. No último final de semana não aguentei e fui parar no hospital. Mas graças a Deus, segunda-feira eu estava lá firme e forte. Sim. Agora, então nesse momento, quer dizer, faltando um mês para o evento, aí você tinha um expositor. Nessa hora, alguém da organização pensou aí, não vai dar certo, vamos parar. Foi? O próprio presidente, eu também, né? Olha, a gente tem essa decisão para tomar. Ou a gente enfrenta isso, ou a gente tem que parar de gastar o dinheiro do cooperado. E era a primeira também, né? A primeira é sempre mais difícil. E ao meu ver, o pessoal aí que vai expor sempre fica esperando. Nossa, é a primeira. Será que o fulano vai? Será que o ciclano vai? Vou esperar para ver se ele vai. Se ele for, eu vou. Exatamente isso, Bruna. Mas eu acho que a virada de jogo foi, como eu falei aqui, né, o Joel, ele nos auxiliou bastante e a gente fez uma reunião com aqueles potenciais que tinham de fazer a feira acontecer e se tornar expositores lá. E a gente demonstrar que o que a gente queria não era simplesmente a Credipatos fazer o negócio ali. Era um conjunto, né? Isso, sabe? Não, é tornar essa feira algo de Patos de Minas e, quem sabe, de Minas Gerais. Tá? Essa é a ideia até hoje, eu acredito que seja a ideia do presidente. E assim, isso me motiva bastante, sabe? Você ter o potencial de fazer algo que vai deixar para a sociedade, para Minas, para o desenvolvimento socioeconômico, sabe? Da região e tudo. Então, isso aí eu acho que todos os empresários que participaram lá, essas empresas, entenderam qual que é essa perspectiva. Olha, gente, vocês vão ter chance de participar de uma feira, tem esse potencial, né? E aí eles compraram a e ideia. a gente acabou fazendo. A ponto de vocês conseguirem negócios de quase 400 milhões de reais, né? Renato, e agora, 2024? O que a gente pode esperar? O que vai ter de diferente dessa segunda edição? Bom, a gente praticamente dobrou o número de expositores lá, mudou. E a gente teve uma feliz união com a Copatos, né? A Copatos é uma gigante na área do cooperativismo, né? A gente conversou com o presidente lá, o Francilino, e ele entendeu, a feira dele, que é a Milk Show, era para acontecer em um momento diferente, né, e tudo. E alguns empresários procuraram a gente, falou, pô, a gente não sabe qual que a gente escolhe, sabe? É o mesmo. Tem a Fena Milho, tem a Milk Show depois da feira de vocês. Como é que a gente vai escolher isso, sabe? E aí a gente entendeu o recado do empresariado, falou, pô, não pode fazer isso mesmo, né? O empresário tem 3 custos aí, e aí você fazer com que ele opte por uma feira ou outra, né? Ninguém vai falar mal de ninguém, fala, pô, você vai participar da minha, não da outra, sabe? Não, então nós fomos lá, chamamos o Zé Francilino, eu admiro o seu Joel, conversamos com ele, e ele entendeu a importância dessa união, sabe? Porque, como eu disse no início, a hora que você olha em estados ou cidade aí, a feira que cresceu foi aquela que teve união. Se você começa a pulverizar isso em várias microfeiras, nenhuma cresce. Né? O Joel ele soube colocar isso muito bem para o presidente, sabe? E ele entendeu e a gente acabou unindo. Então hoje a gente tem as 2 feiras acontecendo no mesmo momento lá, e a gente tem um potencial muito maior de dobrar esse público que foi lá. Você tem uma ideia, não tem como a gente, o ano passado não teve como a gente medir exatamente quantas visitas tiveram, não visitantes, mas visitas durante os 5 dias, mas a estatística que a gente fez em relação a isso é mais ou menos 10 mil visitas que a gente teve. Aí contando todo mundo, né? Esse ano a perspectiva é que a gente dobre isso, ter 20 mil visitas lá, mas em 3 dias, não em 5. Sim. E aí, confirmando então, acontecem os 2 eventos no mesmo local, mesmo espaço, qual vai ser a dinâmica? E é entre 24 e 26 de julho. Ó. Isso, as 2 feiras, né, vão ocorrer entre 24 e 26 de julho,
tá? De quarta a sexta-feira. A da Copatos, ela estende um pouquinho até o sábado, porque eles têm alguns eventos que vão ocorrer, inclusive horários diferentes, tá? A nossa feira, a Fena Minas, ela vai acontecer de 9 até as 18. Da Copatos, ela vai além de noite, porque o produtor dele, ele tem a necessidade de ir lá à noite, sabe? Se não me engano, até as 20 horas ou 21 horas. Tem um dia que vai ter leilão lá, então isso vai até 11 horas, sabe? E no sábado eles têm alguns eventos lá, inclusive eventos voltados para a produtora rural, né? A mulher. Sim. Bom, vem muito melhor, né? Fena Minas 2024, né? Sem dúvida. E o bacana de tudo isso é que não é só vendas, não é só negócios, né? Tem vários eventos, tem conhecimento a ser distribuído aí tanto para os produtores, né? Para um espaço para o pessoal trocar ideia mesmo sobre, né, o agronegócio em geral. Então tem a parte do leite, tem a parte, né, do agro mesmo, das plantações, enfim, das máquinas. Então é bem abrangente e isso com certeza chama a atenção de todos os lados, né, dos produtores rurais. Não só a parte de exposição e de negócio vai ocorrer lá, Bruno, mas também a parte de conhecimento. Isso. Então a gente está com uma área lá, que a gente acabou de chamar de Conexão Café lá. E nessa área vai ter um auditório onde vão ocorrer diversas palestras técnicas lá, com pessoal muito capacitado, tá? Assim como a Copatos vai fazer isso também, no Memorial do Milho, tá? Então vai ter essa evento completo, né? Essa parte de conhecimento, e a gente está ouvindo as empresas também para verificar qual que é o tema que eles querem que lá adotem, sabe? Para a gente ter essa adesão mesmo. Então, acredito que tem muita coisa aí para acontecer lá. Renato, nós falamos então em 400 milhões de reais em negócios lá em 2023. Porém, neste ano, o agronegócio vive um momento bem diferenciado. Os investimentos estão menores, as pessoas estão mais cautelosas. Você acha que, dado o atual momento do agronegócio, seria precipitado a gente falar em superar os números de 2023 em termos de negócios gerados? Então, Rodolfo, a gente tem essa cautela aí com a parte econômica do agro, principalmente. A gente tem noção do que está acontecendo, só que a gente tem que contar outras coisas também, né? O ano passado a gente estava com uma taxa Selic aí de 13,75, né? E a gente já está em 10,5. Então isso reduziu aí, isso acaba refletindo no crédito para o produtor rural, né? Logicamente, quando você reduz essa taxa aí, você tem uma perspectiva de um aumento de inflação aí, mas eu acredito que o agro é muito forte, né? Então, por causa dessa força aí, dessa perspectiva de queda das operações de crédito aí, a queda da taxa dessas operações de crédito, a gente tem potencial sim de chegar na perspectiva que a gente está querendo lá, sabe? Essa perspectiva. Qual é a sua projeção? Essa projeção aí para operações de crédito e também para produtos e serviços na área financeira, a gente chega a 1 bilhão. Essa é a nossa meta lá. 1 bilhão. 1 bilhão, né, que gire aqui na cidade, né? Bom, a Bruna lembrou agora há pouco, ela falou da exposição de máquinas, novas tecnologias, da multiplicação de conhecimentos. Renato, a Fena Minas não é só agronegócio, né? Ela é essencialmente agro, mas assim como a economia de Patos de Minas tem outras vertentes, a Fena Minas também vai por essas vertentes, né? É engraçado você falar isso, Adolfo, porque a gente tem um parceiro muito forte lá, né? O Sebrae Minas Gerais está com a gente lá. Ele está nos auxiliando nessa construção de grade de conhecimento que é para fomentar lá. E eles têm um projeto muito bonito aqui para Patos, que é para fazer o place branding daqui, para fazer a marca da cidade, né? E estão auxiliando também nesse projeto para entregar para os próximos candidatos aí à prefeitura de Patos de Minas, para
se tornar um projeto para a cidade, que é o Patos 2030. Bom, então numa reunião que a gente estava com a apresentação do Place Brand, né, foi contratada uma consultoria para poder fazer o estudo, né, de quais são as nossas dimensões, né, como é que a população enxerga Patos de Minas, né? E aí foi identificado que a gente é enxergado por exportar liderança, que a gente tem diversas lideranças na área política, na área do agro, né? E em diversas outras áreas. A gente tem uma dimensão da cidade que é de hospitalidade, da gente ter esse acolhimento aqui de quem vem de fora e tudo, né? E tudo isso leva à prosperidade, que seria a dimensão final aqui. E aí o consultor foi apresentar lá, falou assim, vocês acham que são agro aqui? Né? E aí, obviamente, ele tinha o número do IBGE, mas também eu acompanho o número do IBGE há muitos anos. Né? E ele falou, vocês não são agro aqui não, né? Vocês são prestadores de serviço aqui. 55% do seu PIB é de prestação de serviço. Eu levantei a mão na hora, brincando com ele, né? Óbvio que ele ia apresentar outras coisas lá. Eu falei, mas de onde é que você acha que vem essa prestação? Para quem são essas prestações de serviço? O comércio é para quem que fornece, né? Então, se você for pegar assim, o percentual de comércio, de prestação de serviço, qual é o público-alvo dele, você vai ver que uma boa parcela disso é para auxiliar o agro. Então, assim, a feira, ela não é só agro, você tem razão. Ela atende a prestadores de serviço, a gente tem vários que estão expondo lá com a gente. Parte do comércio, a gente tem dezenas de pessoas que estão expondo lá com a gente. Mas a gente tem muito forte o agro lá. E a hora que a gente olha esse público aqui, além dele atender a população, ele atende o agro. Né? E é um recorte interessante do que acontece nas grandes praças do agro Brasil afora, né? Porque essas comunidades todas, elas vivem em torno do agro. A economia dessas comunidades, de locais como o Patos de Minas, a economia vive em torno do agro. Exatamente, a região como um todo aqui, né? Bom, o tema, inovação que inspira, vida que prospera. É esse o tema da edição 2024, né? O que levou à escolha desse tema? Eu estou acreditando muito no projeto Sebrae. Muito. Né? Tanto o Patos 2030 que estão conduzindo aí, a gente é parceiro lá, a Credipatos é parceira, e a gente acabou alinhando essa perspectiva aí do Sebrae desenvolver essas dimensões para a região com a nossa feira, porque a gente acredita que ela faça parte do projeto de desenvolvimento socioeconômico daqui de Patos de Minas, sabe? Essa é a real origem desse tema. Perfeito. Bom, vamos voltar lá nos diferenciais da Fena Minas 2024, a feira deste ano. Eu queria que você detalhasse, Renato, por favor, um pouco mais as novidades de 2024. Por exemplo, Bruna, nós já sabemos, né? 100% Agro vai estar firme lá, no lançamento do número 2 da nossa revista, né? Mas eu queria, Renato, que você desdobrasse um pouquinho mais, falasse dessas novidades. Fique à vontade. Bom, então a gente tem uma renovação até expressiva de expositores, tanto aqueles que participaram no ano passado, mas a gente tem entre 35% de novos expositores lá, mas isso aí, obviamente, porque cresceu o número, né, de expositores. A gente tem a Milk Show acontecendo lá junto. A gente criou um corredor lá em que as pessoas... o ano passado a gente fez a feira e ela era aberta, né? Então todo mundo ia para os locais e acabava que uma área ou outra tinha mais ou menos visibilidade e tudo. Então a gente acabou criando esse corredor lá, que as pessoas vão, para poder ir aos locais, por exemplo, das palestras, vão ter que passar por todos os stands lá. Então essa é uma novidade que a gente tem, né? A gente está verificando algumas possibilidades aí, como a gente trazer a Câmara de Comércio Exterior aqui, talvez a gente tenha rodada de negócio internacional. Isso, obviamente, ainda não está certo ainda, mas é uma iniciativa que a FIENG está olhando com carinho aí com a gente, sabe?
E eu acho que é isso, né? Essas são as novidades. 24 a 26 de julho, no Parque de Exposições de Patos de Minas, qual vai ser o horário? Fena Minas de 8 às 18, desculpa, de 9 às 18. Sim. E a Milk Show ela vai estender um pouquinho mais, até às 20, 21 horas. Bruna, eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você não conhecia até hoje um carioca tão mineiro. Tão patente. Tão patente. Vou deixar o Renato aí com você um pouquinho, antes da gente encerrar a entrevista com as minhas últimas 3 perguntas nesse nosso podcast especial sobre a Fena Minas. Então, Renato, aproveitando aí, né, a segunda edição da Fena Minas, né, dessa feira tão importante para nossa região, nós do 100% Agro também estaremos presentes lá, né, e vamos trazer também a segunda edição da nossa revista 100% Agro, né, que a primeira edição foi um sucesso, né, e a segunda agora traz novos temas, né, que é a profissionalização do agronegócio. Renato, conta para nós também que nós também, além de trazer a revista, né, nós vamos ter uma pequena participação aí durante a feira. Conta para nós um pouquinho. Bruna, você sabe que eu sou apaixonado pela educação. Fiquei 23 anos na área. E quando vocês convidaram a gente para participar do lançamento da primeira edição da 100% Agro, eu peguei a revista, eu li alguns artigos, e verifiquei a qualidade técnica, né? Pude comprovar ali a qualidade técnica disso. Então, a gente acabou tendo essas conversas até chegar nessa parceria aí, e eu acredito muito nesse conteúdo de vocês, né? Porque se não fosse um conteúdo que não tivesse qualidade, ele não estaria fazendo isso. Então, eu acho que aquilo que vocês vão levar para lá, a gente está definindo esses temas ainda, mas 1, 2 palestras lá, vai ter um proveito muito grande para aqueles que lá estão, né? Fora aquele conteúdo que vocês já publicam, vocês estão com uma dor que é inerente a vários setores, mas vocês vão apresentar aí na segunda edição aí da revista essa problemática da profissionalização, né, para o setor do agro. Sim. Isso é uma dor de várias áreas, né, e com certeza vários itens que estão presentes ali nos artigos que vocês vão publicar vai fazer reflexo aí para outros setores também. Então, a gente acha que esse conteúdo que vai ser levado para lá, né, que provavelmente vai envolver esses temas aí, vai ser de bastante proveito para as pessoas que vão estar lá. Bom, Renato, vamos encerrar o nosso bate-papo. Eu gostaria de ficar aqui conversando horas e horas, porque além da conversa ser muito agradável, né, Bruna? Sim. O assunto é muito gostoso. Falar da Fena Minas com toda essa projeção de sucesso é muito bom. Renato, a Fena Minas movimenta a economia, gera emprego, gera renda. Quantos empregos diretos e indiretos a feira gerou lá em 2023 e vai gerar agora em 2024? Pois é, a gente tinha em média 3 pessoas por stand lá. Então, se a gente teve 71 lá, né, a gente tem em torno de 210, 213 pessoas que lá trabalharam. A gente não tem a contabilidade quanto que gerou a mais disso, sim, mas provavelmente a gente teve contratação em algumas empresas aí para poder estar atuando, né? Fora as cooperativas que lá estão. Então, todos os gerentes de negócio das 11 cooperativas que trabalharam lá foram para lá para fazer a sua atividade lá, né? E, obviamente, isso aí não só gerou esses empregos aqui dentro, mas gerou economia aqui, porque você tinha hotel alugado, você tinha translado, você tinha pessoas que iam para lá poder fazer na porta lá, né? Você tinha pessoas vendendo coisas lá. A gente teve um trabalho, na realidade a gente cedeu um espaço para a PAI lá para poder explorar a parte de alimentação lá, e ela vendeu muito bem lá. Isso reflete no financeiro lá para eles, né? Para ajudar essa causas sociais. Essa atividade tão ímpar que eles fazem,
Então, eu acho que gerou muita coisa. É um verdadeiro ganha-ganha, né? Exatamente. E existe alguma estimativa, algum estudo de vocês em relação à geração de impostos para Patos de Minas? Bom, isso aí a gente tem principalmente o ISS, 2%, né? Tem alguns produtos, serviços financeiros que têm isenção, cooperativas, mas outros não. Então, isso não foi feito, não. É bem provável que esse ano a gente tenha esses números. E é um grande volume de dinheiro que fica na cidade, em benefício dos patenses. Exatamente. Em termos de oportunidades, Renato, o que nós podemos esperar da FenaMinas 2024 para encerrar esse nosso bate-papo? Bom, a oportunidade agora realmente é de fazer negócio, né? Se antes a gente tinha essa perspectiva de ser mais institucional, gerar um pouco, agora não. Todo o foco nosso, o expositor que estiver me ouvindo aí, né, ainda estiver em dúvida, todo o foco da feira agora é a gente fazer esse negócio para que tanto o produtor rural quanto aqueles expositores que estejam lá tenham os seus ganhos e isso obviamente vai se refletir na sociedade. Bom, então, deixando aí um recado direto para o nosso público, olhos nos olhos, deixa a sua mensagem final sobre a FenaMinas 2024 rumo a R$1 bilhão em negócios. Bom, você produtor rural, você comerciante, você prestador de serviço, aqueles que necessitam dos produtos que estão sendo expostos lá, em breve a gente está lançando a grade de expositores, tá? Venha participar. A feira vai ocorrer no dia 24 ao dia 26 de julho, da quarta-feira até na sexta-feira. Lembrando que junto está ocorrendo a Milk Show, né, da Copatos. Então também de quarta-feira até sábado. Tá? Então para aqueles que têm negócio para toda a cadeia leiteira, ela não é só para o produtor final, né? Então para toda a cadeia leiteira que tem interesse nos produtos, serviços que eles são prestados, né, aquilo que o expositor está oferecendo ali, venha participar. E vale lembrar, né, que a feira acontece em Patos, né, mas ela não é só de Patos, né, ela abrange toda a região aí do Alto Paranaíba. Então, quem quiser participar aí da região de Lagoa Formosa, São Gotardo, né, Lagoa Grande, os polos aí das nossas regiões próximas também estão convidados a vir, né? Exatamente. A estratégia é de espiral, como eu te falei ali atrás, né? Então, a gente fortalece a região. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo esse nome e essa participação dos municípios aqui em volta. E daqui a algum tempo a gente está em Minas. Muito Exatamente. Bom, tivemos aqui o prazer de receber o professor doutor Renato Borges. Ele é o responsável, o coordenador, a pessoa que está à frente da realização da segunda FenaMinas, a FenaMinas 2024. A FenaMinas é a Feira de Negócios e Tecnologia do Cerrado Mineiro. Vai acontecer em Patos de Minas, de 24 a 26 de julho. Professor, muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Bruna, muito obrigado pela companhia aqui na bancada. Eu que agradeço vocês pelo bate-papo. Obrigado, Bruno.